Fala galerinha, tá mexendo no aplicativo aqui e tava precisando de criar uma funcionalidade de desenhar por cima da foto, né? E aí eu precisava de colocar aquela seleção de cores, né? E eu vi no WhatsApp eles usando um Color Picker, né? Que é esse aqui, olha. Que você clica, ele vai abrir essa paletinha de cores e você consegue clicar e arrastar aqui dentro da cor ou clicar aqui e selecionar uma cor. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que eu fiz esse Color Picker aqui do zero, beleza? Então bora para mais esse vídeo. Então pessoal, essa tela aqui eu não vou entrar em detalhes nessa tela, né? Eu estou desenvolvendo aqui outras coisas nessa tela aqui, não vou entrar em detalhes. Mas aqui no final da tela tem aqui o Color Picker, né? Esse Color Picker ele vai aparecer aqui em cima, né? E por enquanto ele é só uma view. Então nós vamos fazer ele aqui totalmente do zero, é só uma view vazia por enquanto. Pessoal, nesse aplicativo aqui eu estou usando o Expo com Native Base. Mas se você não estiver usando o Expo ou não estiver usando o Native Base, não tem problema. A explicação que eu vou dar aqui, ela vai servir bem para quem já entendeu um pouquinho do Reanimated, vai conseguir achar uma solução bem parecida aí para outras plataformas, digamos assim, beleza? Mas vamos fazer aqui só para ter em mente que eu estou usando aqui o Expo e estou usando o Native Base aqui para facilitar. Embora eu não estou usando aqui nesse componente as stacks, do HStack, VStack do Native Base para ficar mais fácil de todo mundo entender aqui o que está acontecendo. Então aqui eu vou importar o Touchable, Opacity do React Native e vou importar o Animated do React Native Reanimated, né? Daqui. E em sequência eu crio uma constante que vai ser o Animated Touchable, que vai receber o Animated ponto create animated component e eu vou passar aqui o Touchable Opacity. Então o que eu estou fazendo, pessoal? A partir de agora esse Animated Touchable aqui ele vai ser um componente exatamente igual o Touchable Opacity, só que ele vai poder receber propriedades animadas, né? Alguns componentes já estão direto no Animated, por exemplo, a View. Eu coloco o Animated, ponto, ele vai ter aqui a View, por exemplo. Mas o Touchable eu faço dessa forma e com outros componentes que não tiver naturalmente dentro da biblioteca Animated, você consegue animar o componente fazendo dessa forma aqui. Então aqui vai ser um Touchable, vai ser na verdade um Animated Touchable, e dentro dele vai ter um ícone, né, que vai ser aquele lapisinho que indica que é um ícone de edição, né? Eu vou importar esse ícone aqui, vou copiar onde eu já importo. E para esse ícone aqui, eu vou importar o Material Icons from Expo Vector Icons. E aí para eu colocar, já vou até copiar aqui, ó, já tenho ele prontinho aqui. Pessoal, para o tamanho aqui, eu estou sempre usando, em tudo que eu vou fazer de tela aqui, algo que é proporcional ao tamanho da tela, para facilitar o dimensionamento, né? Óbvio que o cara pode dar um zoom, quebrar algum texto, alguma coisa assim, mas para você não ficar preso, por exemplo, olha, esse ícone aqui eu quero ele com 20 pixels. É melhor você pegar uma proporção em relação à tela para ficar uma coisa mais apresentável e igual em diferentes telas, né? Então eu vou criar uma constante aqui. Isso aqui normalmente, pessoal, você não coloca dentro do componente. Mas, como eu estou tentando fazer tudo, ou a maioria do código dentro de um arquivo só, eu vou estar criando essas constantes de dimensão dentro do próprio componente, tá? Não é problema, não é nada errado, mas facilita aí se você tiver isso de alguma forma externa no seu aplicativo para reaproveitar ou exportar, né, de algum outro arquivo. Talvez algumas coisas eu coloque em um arquivo diferente nesse tutorial aqui para ficar mais compreensível, né, o arquivo, digamos assim. E aqui eu vou colocar a largura desse Touchable, o size dele aqui, olha. Eu vou colocar que vai ser a minha largura da tela, que é a minha constante d'água, dividido por 20. Ele já vai aparecer aqui provavelmente o ícone. E tá faltando agora essa partezinha de fora, né? O círculozinho que vai ser onde o background vai mudar de cor. Vou criar a constante de estilo aqui, vai criar aqui mesmo, o stylesheet.create. Vou copiar já
Vou copiar o estilo que eu já tenho para esse círculo daqui, vou copiar o mesmo para cá. Então basicamente o que eu estou fazendo, o círculo vai ser a largura dividido por 12, a altura também, e o border radius, né, metade, né, largura por 24. Background color, estou colocando esse cinza aqui. Isso aqui vai alterar, né, durante o uso do aplicativo, mas já está legal dessa forma. Salvei aqui. Opa, deu algum erro porque eu não importei o style sheet, né? Então só importar aqui, o erro já vai sumir. E agora eu tenho que passar esse estilo para cá. Como esse componente é animado e eu vou passar um outro estilo para ele além desse padrão, eu vou passar dentro de um array assim, né? Então o primeiro estilo que eu vou passar vai ser o próprio styles ponto. Opa, ponto. Icon circle. E o outro vai vir em seguida de quando a gente for desenvolvendo. Então ele já pegou aqui o posicionamento, já está legalzinho, já está funcionando e já está clicável, ó, já está ficando transparente ali quando você clica. Se você quiser que isso não seja transparente, você tem um outro componente, né, sem ser o Touchable Opacity, ou você também pode passar aqui a função que é Active Opacity e passar ela para algum valor 1, por exemplo. Então ele vai parecer que não fica opaco, tá vendo? Você pode passar uma opacidade um pouco mais leve, por exemplo 0.7, não vai ficar tão transparente quanto normal, tá vendo? É só uma dicasinha aí para usar esse Touchable Opacity aqui. Agora pessoal, eu vou fazer aquela paletinha, né, aquela tirinha. E para isso eu vou usar um componente do Native Base aqui que ele é praticamente igual a uma view. E eu vou te explicar por que eu estou fazendo dessa forma, não como uma view. Eu vou usar um linear gradiente do Expo, né? Ele tem a opção de se usar fora do Expo, mas como eu estou usando o Expo aqui, o Native Base, eu já vou usar dessa forma. E aí é uma das partes onde que você pode fazer de uma outra forma. Vou mostrar aqui essas configurações desse linear gradiente. Ele tem... Deixa eu achar ele aqui, ó, tá vendo? Olha, é Expo Linear Gradiente. Você consegue usar esse Expo Linear Gradiente em aplicativos que não usam Expo, tá? E basicamente no meu Native Base aqui, eu só tenho que passar uma dependência de Linear Gradiente e passar esse componente aqui. Então, quando eu tiver aqui no meu provider do Native Base, eu passo essa configuração. Então, a partir do momento que eu vou estar usando o gradiente, ele vai saber que eu estou usando esse Expo Linear Gradiente. Então, se alguém tiver alguma dúvida, vai na documentação desse Expo Linear Gradiente para como usar no React Native sem ser com Expo. Ou se eu estiver usando Expo e não estiver usando Native Base, também tem uma outra forma de usar, beleza? Vamos voltar lá para o Color Picker. Então, o que eu vou fazer aqui é criar vou pegar uma box aqui. Box do Native Base, que é, como eu falei, é uma view. E eu vou duplicar isso aqui, olha. Que agora eu vou fazer essa box animada também. Então vai ser uma animated box. Essa animação não tem nada a ver com gradiente, né? Tem a ver com ela descendo e subindo, né? Aquela animação que ela faz quando ela desce e sobe assim para esse abrir e fechar dela, né? E aí eu vou passar aqui o box. Eu já tenho ela pronta aqui, eu vou copiar só para vocês entenderem. Eu vou copiar e eu explico como que funciona exatamente. Vou ela bem aqui. Então como é que funciona, pessoal? É uma view. O BG é o background, né? Essa propriedade aqui, ela é dos componentes do Native Base. Eu vou passar um linear gradiente e aí eu vou ter que passar um array de cores. Eu vou mostrar como é que eu faço isso também e como que eu escolhi isso aqui também. E eu vou copiar esse estilo aqui, que é do Color Palette. Vou passar passo a passo desse estilo aqui também. A largura dele é a largura dividido por 30. Ele é mais fininho. Ele tem um margin left aqui. Como ele está alinhado dentro desse componente aqui, o margin left é relativo só ao início dessa view aqui, tá? Não é relativo à tela do telefone. Então é W dividido por 24 menos W dividido por 60. Né? Isso aqui que eu tô fazendo, ele já tá pegando aquela viewzinha e tá tirando ela do canto e jogando ela aqui pro meio, né? Por que eu tô fazendo ela, o W menos 24 é a metade dessa view e menos o W dividido por 60, que é a metade da largura da própria view.
Então se eu jogar w.24, ela vai ficar na metade aqui, só que ela vai começar daqui para frente. Então eu desconto aqui a metade da própria view para ela ficar centralizada aqui. Tem outra forma de fazer isso? Tem. Se eu colocasse um container lá, alinhar os itens um alinhamento vertical. Então tem outras formas, mas eu gosto de mostrar algumas coisas na matemática também, que é legal. E aqui tem uma outra constante que eu já criei aqui em cima. Vou copiar ela aqui, olha, que é a altura desse componente meu. Isso também é importante a gente saber a altura dessa barrinha, porque é através dela que eu vou fazendo aquela interpolação, né? A regra de 3 entre a cor e a altura que eu estou clicando naquela view. Então, ok, vou tirar esse Animated Color Palette Styles aqui, porque ainda a gente não fez ele ainda, eu vou fazer ele na mão com vocês. E aqui, olha, esse Array Colors, eu vou importar ele, eu já tenho ele pronto, e eu vou mostrar como que esse Array Colors funciona. Vou clicar aqui nele, ó. Basicamente é um array com algumas cores hexadecimal. Então eu tenho um branco, o preto, o vermelho, o amarelo, verde, um azul claro, um azul escuro, um lilás, um roxo aqui e um rosa. Essas cores aqui, pessoal, faz do jeito que você achar melhor, tá? Lembrando que o linear gradiente que eu tenho aqui, ele vai fazer uma mescla com essas cores, né? Então eu tenho 9 cores aqui, mas eu não vou ter 9 opções de cores para mim não. Ele vai pegar do branco até o preto, vai fazer um gradiente, do preto até o vermelho vai fazer um outro gradiente e por aí vai. E eu peguei essas cores aqui porque é mais ou menos a sequência de cores que a gente vê ali na seleção de cores ali do WhatsApp, quando você vai fazer essa ferramenta de circular um desenho na imagem, beleza? Então eu vou salvar aqui. A nossa paletinha já apareceu aqui, tá vendo? Então olha, observa bem para vocês verem aqui, olha, do preto do branco até o preto que tá aqui assim, olha o tanto de cor que ele já preencheu aqui, né? Então, basicamente isso que é o linear gradiente. Eu coloquei apenas 9 cores e ele fez um espectro aqui gradiente dessas cores, e depois nós vamos ver como que a gente interpola isso aqui. Como que esse linear gradiente funciona, pessoal? A primeira coisa aqui são as cores, o start e o end são coordenadas x, y. Então ele está falando que ele está começando no x0, y0 e terminando no x0, y1. Significa que ele está fazendo um gradiente na vertical, né? Então se eu começasse, por exemplo, no x0, y0 e terminasse no y0, x1, quer dizer que eu estou fazendo um gradiente na horizontal, né? Então basicamente isso aqui são as coordenadas, né? Vou mudar aqui para vocês verem, ó. Se eu mudar aqui para 1 e aqui para 0, você vai ver que esse gradiente vai ficar vertical, tá vendo? Ficou as tirinhas assim. Lógico que para nossa aplicação ele tem que ser um gradiente ali descendo ali com linhas horizontais, tá? O gradiente está na vertical, digamos assim, né? A nossa view, mas as cores estão fazendo um gradiente em linhas horizontais, beleza? Então é isso aqui, assim que funciona o linear gradiente. Tem outros gradientes, outros linear gradientes, tá, pessoal? Tem outras formas de você criar um fundo com esse gradiente. Como eu estou usando o Expo e o Native Base, essa aqui foi a melhor opção para mim, beleza? E vocês vão ver que não faz tanta diferença o jeito que eu fiz esse linear gradiente para a nossa solução final. Se você fizer de outra forma, até mesmo com uma imagem, basicamente, se você quiser fazer, você consegue fazer esse linear gradiente, beleza? Vai ficar ruim a animação, óbvio, se quiser com imagem, mas daria para fazer também. Bom, pessoal, então vamos começar aqui as animações. Vou começar a mostrar algumas técnicas de animação aqui, que de repente eu não sei se já mostrei em alguns outros vídeos, mas que são interessantes, né? Então a primeira coisa que nós vamos usar é a altura da paleta. Nós já colocamos que o picker aqui, a altura dele é h dividido por 4, mas eu vou criar uma constante aqui, olha, que é a altura da paleta, e eu vou usar um hook, né, que chama useSharedValue, que é do Reanimated. Então ele vai iniciar esse valor com 0. E agora eu vou criar um estilo animado para a minha paleta. Já vou copiar aqui para ficar fácil. Que é usando o useAnimatedStyle. E aqui como é que funciona? É basicamente um style mesmo, igual esses que a gente já criou aqui, só que ele é animado, ou seja, os valores que estão ali dentro são valores
são valores animados, né? Então é um pouco diferente, vocês vão ver como é que funciona aqui. Então eu vou retornar nessa função aqui um objeto de estilo, basicamente igual esse aqui. A diferença é que os valores são animados, beleza? Então isso aqui é uma função, um hook que retorna um valor para estilo, beleza? Então qual que é a animação que eu vou fazer nessa view aqui? É basicamente só a altura dela. Eu só vou diminuir e aumentar a altura dela quando o cara clicar. Clicou, ele abre crescendo. Clicou de novo, ele fecha diminuindo. Então não tem muito segredo. Então é a altura que eu vou estar animando. E aqui tem um outro hookzinho bem legal que é o seguinte. Como eu vou animar isso e eu preciso de um tempo, antes você usava assim, animated.timing, né? Ou alguma coisa nesse sentido para você colocar, eu quero que anime em tanto tempo e tal. E hoje agora tem a função with time, né? Assim, with timing do Reanimated, onde o primeiro parâmetro é o que você vai animar, que é essa constante aqui, só que ponto value, né? Que aí você consegue acessar o valor dela. Simples. E aí você passa a configuração. Duração. Vou colocar aqui 350 milissegundos. E o easing, né? Que é como que vai comportar o comportamento da física, digamos assim, né? Então eu vou usar o easing, que eu vou importar também ali do Reanimated. Ponto Elastic, que é uma funçãozinha que eu gosto para esse tipo de animação. Então basicamente fica assim. Então o que acontece, pessoal? A altura, toda vez que eu mudar a altura, independente se eu estiver mudando para 0, para o máximo, para 50%, ela sabe que quando eu estiver alterando esse valor de altura, é para fazer um timing. Então você não precisa de ficar tipo assim, se a altura for para 0, joga um tempo de 200 e faz isso. Se a altura for para 1, faz aquilo. Então basicamente ele está fazendo isso. Ele tem um timezinho, né? E ele sabe que toda vez que for alterar a altura, usando esse temporizadorzinho aqui, beleza? Então da mesma forma que eu coloquei aqui um parênteses aqui, já coloquei esse estilo daqui, né? Esse objeto aqui, eu vou colocar uma vírgula e agora coloco esse Animated Color Palette Style aqui no box também. Então agora ela tem dois estilos, você vê que esse segundo estilo ele não altera a parte visual, né? Por enquanto. Ele vai, na verdade alterou porque ele mandou para 0 a altura. Nós vamos corrigir essa questão também, essa bordinha aqui. Mas vou mostrar pra vocês como é que funciona. Primeiro, né, pessoal, ele foi para 0 porque o shared value aqui, nesse palette weight, que é o valor que eu estou usando aqui na altura, ele começou com 0, né? E aqui, pessoal, no ícone, né, no touchable aqui, na verdade, eu vou criar um press aqui. Então, quando eu pressionar esse ícone, eu quero só abrir ou fechar a paleta, né? Então como é que eu vou fazer isso? Vou pegar aqui o palette h.value, vai receber o que? Ele vai receber ou 0 ou o valor altura máxima. Se o palette h.value for igual o nosso picker h, que é essa constante nossa aqui, ó, então eu vou mandar para 0. Se não, eu vou mandar para o picker height ou height, eu não sei, acho que é height que fala a altura aqui, mas minha pronúncia vocês desconsideram, beleza? Então, salvei aqui. Agora quando eu clico aqui, ó, clicou, já está funcionando. Eu cliquei, ele aumentou, cliquei de novo e diminuiu e já está temporizado, tá vendo? E também já está com aquele elástico aqui, olha, você vê que quando ele chega no finalzinho ele dá uma quicadinha, digamos assim, né? Olha lá, ó. Então, é legal. Eu acho que está um pouco lento. Vou colocar 200 milissegundos aqui, acho que já está bom. Tá legal. Aqui, pessoal, para ele sumir essa bordinha aqui, porque a altura já está 0. Eu posso mandar a borda dele também para 0, né? Essa border width aqui que está 2, né? Ela que está fazendo ficar
essa bordinha aqui, porque ela já está com altura zero, mas a borda ainda está lá. O que eu vou fazer aqui? Nesse caso, eu vou mexer na opacidade, que também vai dar um efeito legal. Também tem que ser dentro do objeto animado aqui. Então, eu vou fazer uma verificação aqui, ó. Se o palette age.value for igual a zero, opa. Aí eu também vou mandar ela para zero. E agora eu vou colocar um tempo menor, né? Vou colocar um duration aqui. Vou colocar 200, vou colocar 100. Ou seja, assim que ele fechar, ele já vai apagar a view também. Vou colocar 100 aqui, mas pode ser até menos aqui, tá bom? Agora, caso não for zero, ou seja, a partir do momento que ele começou a crescer ali o tamanho da paleta, eu já vou mandar a opacidade para 1. Então, eu já posso colocar 1 ou eu posso colocar o Each Time também para 1. Por quê? Porque aí ela vai dando aquela aparecida, né? Em vez de ficar dar só aquela piscada, ela vai dar aquele fadezinho. Então vou mandar para 1 e vou mandar aqui com 200 milissegundos também. Vou colocar 150, que é um pouquinho menos do que o próprio tempo. Na verdade tem que colocar aqui o objeto, né? Duration. Vou colocar aqui 150. Então, olha aqui, ela já sumiu, ou seja, ela já viu que o valor está zero e já colocou a opacidade também para zero. Aqui eu vou até diminuir mais mesmo, vou colocar 70 milissegundos aqui, que é praticamente imperceptível. Mas ó, mandei, fechou. O que está acontecendo aqui, pessoal? Ela está demorando, por mais que aqui é o time, ele manda o valor para zero, porque eu estou mandando o valor aqui para zero, tá vendo? Então, na verdade, eu vou mandar ao mesmo tempo aqui, olha, que eu estou demorando para diminuir, eu vou demorar o mesmo tempo para apagar, tá? Então, eu vou colocar aqui 200 milissegundos. Que aí ela não vai apagar antes, senão vai parecer que ela está só desaparecendo em vez de ela estar subindo, ó. Agora já vai melhorar isso, ó. Ele ainda ficou aqui uma bordazinha, tá vendo? Então eu vou voltar aqui para 180. Acho que já melhorou, mas eu vou colocar um menor aqui, um pouquinho, 150. Agora tá melhor. Isso aí você vai experimentando, né? O que você achar que vai ficar mais interessante. Essa é uma animação, não tem tanto efeito prático, né? Mas é mais visual, a experiência do usuário aí, a fluidez do aplicativo vai estar a diferença nesse caso. Então pronto, pessoal. A primeira parte já está pronta. O que a gente precisa fazer agora é capturar os gestos que eu vou fazer ao longo dessa view aqui. Tanto o gesto de deslizar, que a gente chama de pan, quanto o gesto de clicar, que é o clique ou tap, né? No caso aqui é tap, porque o usuário ele vai com o dedinho, né? Normalmente a gente não fala clique aqui para a interface de celular, né? E para capturar gesto, pessoal, em volta de uma view, a gente usa o Gesture Detector, né? Que é do React Native Gesture Handler. Ele também já está configurado aqui no aplicativo, né? Você vai ver que ele já está aqui. Tem a root view que envolve o aplicativo. Isso tudo você vai ver na documentação do Gesture Handler, tá? Então, eu vou envolver essa view aqui. Vou colocar o Gesture Detector só dentro da view que eu quero detectar o gesto, tá, pessoal? Não coloca ele em volta de tudo não, senão ele vai ficar captando gestos fora do que você quer experimentar, né? No caso, como a gente tá clicando só nessa view, você vai colocar ela só em volta dessa view. Óbvio que não precisa do usuário ser tão preciso assim. A partir do momento que ele clicou nessa view aqui e começou a arrastar o dedo, mesmo que ele saia para fora, o aplicativo sabe que ele está querendo controlar esse gesto daqui, tá? Então vamos lá, Gesture Detector. Eu vou fechar aqui e vou colocar ele aqui fechando aqui nessa box. Ele precisa de um componente, de uma propriedade, ele está dando um erro aqui, e a propriedade que ele precisa é Gesture, que é onde eu vou capturar os gestos. Como é mais de um gesto, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, Color Picker Gestures, e vou criar essa constante aqui. Vou explicar como é que funciona. Vou criar ela aqui embaixo aqui. Vou copiar o nome aqui, né? Const Color Picker Gesture vai receber o gesture, que eu também vou importar do React Native Gesture Render, ponto.
Aqui no caso eu vou usar uma propriedade dele que chama Race, que é onde eu vou estar colocando mais de um gesto concorrente dentro do mesmo detector, né? Tanto como eu vou detectar tanto o slide, o pan, quanto toques, né? Tap, eu vou colocar esse Race aqui para estar colocando os dois gestos junto aqui. Então eu vou ter um pan gesto que eu vou criar e vou ter um tap. Vamos criar o pan primeiro para a gente não embolar e depois eu crio o tap aqui. Senão vai ficar dando erro e a gente vai se perdendo aqui. E é bem simples, né, pessoal? Eu vou primeiro eu vou criar aqui outros valores animados aqui, que vai ser o meu Y position. Vou copiar aqui que eu já tenho ele pronto. O que é o Y position, pessoal? É onde que eu tô parado aqui quando eu tô fazendo o gesto, né? Então eu comecei a minha posição 0 vai ser aqui no branco. A partir do momento que eu começo a descer aqui com o dedo, né, mesmo que eu saia um pouquinho aqui da linha, né, dessa paletinha aqui, ele vai pegar a posição Y, né? Então vai daqui até aqui, do 0 até a altura máxima da minha paletinha, beleza? Então o Y position ele vai ser o picker height. Na verdade eu posso colocar como 0, mas eu vou explicar para vocês o que significa essa constante que eu fiz aqui. Mas eu vou colocar aqui, olha, 0. Beleza? E aí daí a gente vai fazer a animação e depois eu volto nesse valor aqui para explicar como que eu cheguei nesse valor. E aí, pessoal, o pan gesto, ele é bem simples, eu vou até copiar ele também aqui, olha. Então, pessoal, é bem simples, tá vendo? O pan gesto, que é o que eu já passei aqui pro Race, ele vai ser um gesto.pan on update. Aí eu vou pegar aqui o E, né, que é o evento aqui, e eu vou atualizar essa variável de animada aqui. O value dela vai ser o E.y. Então toda vez que eu estiver arrastando o dedo aqui na posição Y, ele vai atualizar o meu valor do Y aqui e ele vai começar com 0. E aí eu vou criar um outro estilo animado aqui, eu vou chamar de só Animated BG, que é o background animado aqui para esse meu círculozinho aqui. Então ele vai receber um Use Animated Style e aqui eu retorno um background color. E o background color, pessoal, aí é a parte um pouco mais complexa aqui da aula. Eu vou fazer uma interpolação de cores. O que é interpolar a cor? É uma regra de 3 mesmo, né? O Animated já tem esse interpolar aí, né? Que você pega um valor de entrada, um valor de saída e faz uma regra de 3. Então, como que vai ser essa regra de 3 minha? Eu vou pegar a minha altura aqui do meu Y e vou fazer uma regra de 3 em relação ao meu array de cores aqui. Então eu sei que, por exemplo, se o Y aqui vai do 0 até 100, por exemplo, no caso aqui é a altura da tela dividido por 4. Então se eu tiver aqui no meu Y, aqui nessa parte aqui, eu tenho que fazer a associação dessa altura com uma cor correspondente. Então eu tenho uma função do Animated que é um interpolate color, tá vendo? Essa função. Então basicamente eu vou usar isso e eu vou interpolar o valor de Y, então é o yPosition.value. Então aqui, pessoal, meu input range vai ser um range de posições, vai ser um array com posições de Y, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né, dando exemplo. E o output range vai ser o meu array de cores, aquelas cores hexadecimal. Como que isso vai funcionar, pessoal? Eu vou ter aqui o meu array de cores, eu vou usar o mesmo array de cores que eu já tenho, certo? Que eu usei para criar essa paleta aqui. E eu vou passar a minha altura do meu picker, que é a altura máxima que eu tenho aqui. E ele já tem, olha, se o meu input range, que é o array se o meu array de cores são 9 cores, eu vou criar um array com 9 posições, da posição 0 até a posição altura do picker aqui. Então ele vai criar um array de posições, tá? De coordenadas Y. E aí, óbvio que, por exemplo, ele vai criar 0, aí vai pegar a minha altura dividido por 9, né? Na verdade vai ser não vai ser por 9, mas eu vou explicar isso também. Então ele vai pegando e vai dando um resultado correspondente aí de cor. Então, vamos supor que eu tenho uma altura 1 e altura 2, sendo que a altura 1 aqui vai ser minha cor 0
e minha altura 2 aqui vai ser minha cor preto, né? A cor branca e preto. Então vou ter uma coordenada X aqui que vai ser 0 e uma outra coordenada aqui que vai ser, sei lá, 100. Tô dando exemplo, não vai ser 100 não, na verdade vai ser um pouco menos, mas vamos colocar que fosse 100. Quando eu tiver na minha altura Y deslizando ali e eu tiver em 50, ele vai pegar uma cor que está exatamente entre o branco e o preto. Entendeu? Então isso que é o meu interpolação de cor. Ele vai fazer uma regra de 3. Então essa função interpolate colors, ela sabe fazer esse cálculo de cor que está entre as cores aqui do meu array. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, olha, 0, 100, 200, 300 e por aí vai, quando eu tivesse na tela aqui num valor 150, ele ia pegar uma cor que está entre o vermelho e o preto, exatamente no meio. Se eu tivesse aqui em 130, ele ia pegar uma cor que está em 30% entre o vermelho, entre o preto e o vermelho. Então, assim que funciona essa interpolação de cores, tá? Vou descomentar aqui porque isso não vem ao caso. E agora, como é que eu calculo isso, pessoal? Eu já tenho o meu array de cores, que é, no meu caso, o output range, que é o meu range de saída, que são as cores que eu tenho ali, né? Os intervalos de cores que eu tenho de saída, onde essa função interpolate color vai calcular para escolher a cor. Agora eu preciso de um elemento de entrada, e esse elemento de entrada ele tem a mesma quantidade do elemento de saída. Então eu tenho que criar um array de números, né, inteiros, que são posições y, com essa mesma quantidade de posições, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, onde a primeira posição é 0, a segunda posição é o meu máximo ali que é o picker 8, né, que é a altura dessa paleta, e eu tenho que criar esses intervalos, então ele vai criar esse array. Eu poderia fazer isso aqui na mão e criar um array igual eu fiz de cores, né? Mas eu criei essa função aqui que ela vai pegar a altura que eu quero do picker, que no meu caso aqui a gente já definiu que é a altura da tela dividido por 4, vai pegar o meu array de cores, que é um array de strings, e vai retornar um array de números. Então como é que eu fiz isso? Para eu calcular o rate, ou seja, de quanto em quanto que eu vou cortar esses números, né? Por exemplo, olha, vai ser de 100 em 100, vai ser de 20 em 20. Eu vou pegar a altura e eu vou dividir pela quantidade de cor que eu tenho aqui, menos 1. Por que menos 1, pessoal? Por que eu não faço exatamente pelo length aqui? Eu tenho que ter eu começo já com o primeiro e com o final, então eu já gastei 2 números, então eu vou ter, na verdade, um array com 8 intervalos, né? Então, na verdade, aqui, por exemplo, eu não tenho aqui, olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas os intervalos, que é a fatia, que é a distância de um para o outro, eu tenho, na verdade, são 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 intervalos. Então, meu input range, eu vou pegar aqui o meu array de cores. Então, vou fazer só para realmente ter ali a quantidade, né? Isso aqui é só para ter uma quantidade. Ponto .map, tanto que eu nem estou usando nada, que eu coloquei o primeiro, que seria o elemento do array, que seria cada cor aqui, eu desprezo e uso o index e eu multiplico pelo ratio. Então esse meu input range aqui vai simplesmente pegar a minha altura, dividir aqui em x peças, né? Ou seja, isso aqui tem 9 cores, vai ser 8 peças e vai fazer 9 peças de i versus 8. Então a primeira peça vai ser 0 versus aquela altura, a segunda vai ser 1 vezes a altura e por aí vai, e ele vai gerar aqui esse array para nós. Então aqui eu vou criar aqui uma constante input range. Então o input range vai receber aquele cálculo interpolation que eu acabei de mostrar. E vai pegar como parâmetro a altura e o array de cores. E aqui eu vou passar o resultado do input range, que já é aquele array de números. E o output range vai ser minhas próprias cores. Para eu passar um array de cores, eu vou espalhar as cores aqui, ó. Então eu faço isso aqui e dou um array colors. Simples assim. E agora eu passo esse animated BG aqui para o meu círculo, ó. Então eu cliquei aqui, pessoal. Olha que legal.
olha, ele ficou branco aqui. Por que ele ficou branco, pessoal? Porque o meu Y position eu falei que é 0. Então é como se eu tivesse com o meu ponteiro, o meu dedo na cor branca. Então por isso que o valor inicial meu aqui, eu peguei que vai ser a minha altura, que é o picker height, dividido pela quantidade de elementos que eu tenho no array colors. Por que isso, pessoal? Ele vai parar exatamente no intervalo da primeira para a segunda cor, que vai dar um cinza. Então ele vai considerar que a minha posição inicial é entre aqui a primeira e segunda cor. Então quando eu salvar aqui, olha, eu vou ter que fechar e abrir de novo aqui. Ele já pegou aqui um cinza, beleza? Então, basicamente já está funcionando. Quando eu clicar aqui agora e eu arrastar a minha mão aqui, ó, ele já está selecionando ali a minha cor, beleza? Ó. Simples assim. Se você quiser passar esse valor, né, pessoal, para fora desse componente, né? A cor que foi selecionada foi a X, porque fora do componente é onde que eu vou fazer o componente de desenhar. Então você usa aqui no pan gesture, né? E também no tap, quando a gente terminar, o onEnd, para você pegar o valor que terminou ali a animação. Então você pegou ali onEnd, o e.y foi X, então você já vai pegar o valor da cor e vai jogar ali para fora do componente com o JavaScript mesmo, beleza? Então bem simples para fazer isso aqui. Então já está funcionando. A única coisa que não funciona agora é o seguinte, olha, eu parei aqui no preto. Vou tentar parar aqui no preto aqui, ó, beleza. Se eu sair da tela, né, sair da view aqui e clicar, ó, cliquei aqui no azul, ó, ele não funciona, ó. Ele não percebe o toque, ele só percebe se eu deslizar. E como eu falei, se eu começar a deslizar aqui, ó, não tem problema se eu sair da tela, ó, sair, tá vendo? Ele continua pegando a posição Y, ó. Mas se eu começar a deslizar por aqui, ele não pega. Então é o que eu falo de você abraçar só a view que você quer realmente, onde o toque inicia ali para você detectar, beleza? Então vamos lá copiar esse gesto aqui, ó. Vou mudar ele para tap. Só o nome, tá, pessoal? Tap gesture. E aqui vai ser um gesture ponto. Opa. Ponto tap, ó, já apareceu ali. A diferença do tap, né, pessoal, que você não tem um update, né? Assim que você clicou, ele já teve aquele evento. Então, no onStart aqui mesmo que eu já vou captar a posição X e Y e já vou atualizar aqui no meu valor. Agora eu passo esse tap gesture aqui para esse race aqui, né, para eu monitorar os dois gestos ao mesmo tempo dentro aqui dessa minha view aqui, gesture detector. Então agora, olha, se eu clicar aqui, vou ter que fechar aqui, pessoal, para atualizar de novo. Então se eu deslizar, tá funcionando. Agora eu parei o mouse aqui, vou clicar aqui embaixo, ó, cliquei, tô clicando e ele tá funcionando também. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado mais desse vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal, deixa o like, deixa um comentário aí nesse vídeo e até a próxima aula.